Uma das maiores viagens na maionese que existe na cabeça de economista é a do Banco Central Independente. Economista parece criança querendo brincar de câmbio e juros. Eles acham divertido usar a população como cobaia. O problema é que o rei pode atrapalhar. O rei eleito pelas cobaias, o presidente da República, ele pode distribuir puxões de orelha e acabar com a brincadeira. Qual é a solução? Para resolver os problemas, os economistas inventaram a história do Banco Central Independente. A pretensão deles é criar um racha no poder de modo a impedir a interferência do Poder Executivo no Supremo Banco Central. Quem manda no Banco Central? Os dirigentes são recrutados dentre executivos dos principais bancos privados. Então, o Banco Central Independente, na verdade, é um Banco Central controlado por quem? Pelos banqueiros, que adoram juros. Assim, a história de subir juros é como se fosse um castigo ao governo que desobedece à cartilha dos técnicos do Banco Central. O problema é que passam os anos, passam as décadas, tudo vai mudando, menos o quê? A brincadeira desses técnicos, que é sempre o quê? Subir juros. Ontem o Globo publicou matéria sobre o título "Ao Banco Central não restava outra opção". Palavras de quem? De José Júlio Sena, sobre a alta dos juros. Ele foi diretor do Banco Central. Eu supus que ele era contra subir juros, quando produziu um vídeo de 3 de novembro, em que ele foi citado junto com Solange Cirur, a economista-chefe do Banco Credit Suisse. Isso foi uma matéria do Globo que continha críticas à alta dos juros. Eu achei que os dois eram contra, mas estava errado. José Júlio Sena é chefe do Centro de Estudos Monetários da prestigiada Fundação Getúlio Vargas, que forma técnicos, muitos deles ocupam cargos no Banco Central. Olha ele aí, orgulhoso, falando disso. Um número enorme de ex-alunos da escola com quem eu tive contato, que hoje estão no mercado de trabalho, contribuindo de uma maneira incrível para a formulação de política econômica quando estão no governo, são parte do staff de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de Banco Central. Mas será que ele acredita mesmo nessa brincadeira de juros? Ele acredita que isso funciona? Bem, para começo de conversa, não é uma brincadeira. Estamos falando de uma medida que pode causar um impacto de 500 bilhões de reais, capaz de comprometer a solvência do país. Ou seja, essa medida pode falir o Brasil. Vamos fazer o seguinte, eu vou reproduzir aqui as palavras dele e fazer uma tradução do economês quando necessário. Você julga se ele acredita ou não naquilo que ele defende. Para começar, ele adianta que a medida não vai funcionar em 2022. Daqui, do alto do prédio da Fundação Getúlio Vargas, com esta vista maravilhosa para o Pão de Açúcar, eu falei ao Jornal Globo o seguinte: as altas que o Banco Central está promovendo agora e deve promover no início de 2022 não tem mais efeito no comportamento dos preços em 2022. Ué, mas não vai afetar 2022? Então vai funcionar em 2023? Em princípio, não há motivo para acreditar que esta alta de juros não tenha efeito positivo. Alguma melhora, vamos ver. Em resumo, ele defende gastar R$500 bilhão em troca de alguma melhoria, quem sabe em 2023. O jornalista insistiu e foi direto ao ponto ao perguntar o seguinte: o choque de juros do Banco Central vai debelar a inflação? Aí ele repetiu o mesmo argumento de Samuel Pessoa, que expus aqui em uma série de 4 vídeos sobre metas de inflação. Ele disse o seguinte: a experiência universal é que a política monetária é um instrumento para segurar a inflação. Ele parece também acreditar na experiência universal. O universo que ele se refere é composto pelos países desenvolvidos. O problema é que, igualmente afetados pela maior inflação dos últimos 13 anos,
O que esses países desenvolvidos fizeram? Nenhum deles subiu juros, coisa que nem José Júlio Lucena, nem Samuel Pessoa explicaram por quê. Em vários trechos da entrevista, ele dá a entender que subir juros só funciona se houver o que ele chama de suporte fiscal do governo. O choque de juros que o Banco Central vem promovendo vai derrubar a inflação, mas é difícil avaliar se o resultado será o desejado sem que haja um suporte fiscal do governo. E o Banco Central não pode ficar esperando o executivo oferecer um ambiente fiscal favorável. Ao Banco Central não restava outra opção. Agora vou traduzir para você. O que ele fala é sobre um jogo de cabo de guerra entre o Banco Central independente e o Poder Executivo. Um jogo que só economista entende. Uma pessoa normal não é capaz de entender por que o governo tem que medir forças com um órgão do governo. Em ano eleitoral, o governo quer dar dinheiro para pobre. Um auxílio de R$ 400 mensais para 20 milhões de pobres, o que pode custar 100 bilhões de reais, dinheiro que não existe e vai ser obtido via aumento na dívida interna. Tem mais uns trocados para garantir a aprovação pelo Congresso Nacional, mas vamos deixar isso de lado. O Banco Central não é contra pobres, eu acho, mas é favorável a que o governo reduza suas despesas para arranjar dinheiro suficiente para pagar esse auxílio aos pobres sem precisar aumentar a dívida pública. Se o governo é irresponsável e gasta demais, o castigo do Banco Central independente é o quê? Subir juros. Só que subir juros cria mais despesa ainda para o governo. Só que o dinheiro dos juros é um dinheiro que vai para quem? Para o bolso dos ricos. Vou explicar de outro jeito. No fim das contas, o preço cobrado pelo Banco Central para Bolsonaro dar 100 bilhões para os pobres, para se reeleger, vai ser dar 500 bilhões para os ricos sob a forma de juros. Eu vou repetir mais uma vez. O rei, para dar 100 bilhões para os pobres, será forçado a dar 500 bilhões para os ricos. Forçado por quem? Pelo Banco Central independente. Você entendeu? Não? Nem eu. Bom, ao final da entrevista, o José Júlio Lucena mostra que se contenta com essa relação de 1 para 5. Só acho que não precisa aumentar a Selic em 150 pontos. Isso é uma alta muito expressiva. Eu fico pensando, pessoas inteligentes estudam tanto, para quê? Cheio de gente capaz nessa Fundação Getúlio Vargas, gente com potencial para criar, gente que não precisa ficar copiando modelo importado de países desenvolvidos, que eles mesmos pararam de usar, modelos obsoletos, criados para uso em doses homeopáticas, que não dá para aplicar em doses cavalares, capazes de matar o paciente, como querem fazer aqui no Brasil. Será que esse pessoal da Fundação Getúlio Vargas não é capaz de usar a imaginação para viajar na maionese e criar uma nova maneira de resolver problema sem criar mais problema? Olha, o canal resolveu instituir um prêmio no valor de R$ 1 bilhão para o economista que criar uma ideia diferente para resolver o problema sem que seja preciso subir os juros. Obviamente, eu vou tirar esse R$ 1 bilhão dos 500 bilhões que o governo vai gastar com juros. Eu garanto que vai surgir alguém com uma ideia que vai economizar 500 bilhões de reais para os cofres públicos. Você acha a ideia boa, José Júlio Lucena? É uma coisa assim, fantástica, né?